Você é só um peso morto por aqui, gritou meu filho do outro lado da mesa da cozinha. Agora que o papai se foi, vou vender a empresa dele. Você está por conta própria. Eu apenas sorri e disse: tudo bem, boa sorte. O que aconteceu em seguida o ensinaria exatamente com quem ele estava se metendo. Se você estiver assistindo, inscreva-se e me diga de onde está assistindo. Michael vinha planejando este pequeno discurso desde o diagnóstico de câncer de David, 6 meses atrás. Pude ver isso em seus olhos durante o funeral. Não tristeza, mas ganância. Sua esposa, Jessica, não parava de sussurrar em seu ouvido. Ambos calculando cifrões enquanto o pastor falava sobre o legado de 40 anos de David. Mãe, vamos ser realistas, continuou Michael, estufando o peito como um executivo corporativo. Você ajudou o papai com a papelada, claro, mas as verdadeiras decisões comerciais sempre foram dele. Agora, alguém precisa se manifestar. Alguém? Como se eu não tivesse sido parceiro igual ao David na transformação da Henderson Construction, da nossa garagem em uma operação de 3 milhões de dólares. Já tenho 3 compradores na fila, acrescentou Jessica, rolando o celular. O mercado está aquecido. Podemos fechar o negócio em um mês e dividir os lucros. Dividir os lucros. Que generosidade da parte deles me incluir na divisão do trabalho da minha vida. E, sinceramente, mãe, disse Michael, recostando-se na cadeira de David, está na hora de você aprender um pouco de independência. Papai te protegeu das realidades empresariais por tempo demais. Me protegeu? Eu administrava nossos livros contábeis, lidava com reclamações de clientes e tomava decisões financeiras havia 20 anos. Mas David e eu concordamos desde o início em deixar as pessoas pensarem que ele era o único a tomar decisões. Os clientes do setor de construção civil dos anos 1980 preferiam lidar com homens, e aprendemos a trabalhar dentro dessa limitação. Você provavelmente tem razão, querida, eu disse suavemente, desempenhando o papel que havia aperfeiçoado ao longo de décadas. Negócios sempre estiveram além da minha capacidade. O rosto de Michael se iluminou com a vitória. Exatamente. Isso é realmente para o bem de todos. Você receberá a sua parte, é claro. Que generosidade! Qual seria a minha parte? Bem, já que você nunca esteve oficialmente envolvido nas operações, achamos que 1/3 seria justo. Ainda o suficiente para viver confortavelmente. 1/3 da empresa que eu cofundei e cogerenciei por 2 décadas. Parece bem razoável, murmurei. Ótimo. Entrarei em contato com os advogados na segunda-feira. Vamos comemorar em Paris na semana que vem. Primeira classe, claro. Papai gostaria que honrássemos sua memória como deve ser. Primeira classe para Paris. Com o dinheiro de uma venda de empresa que nunca aconteceria. Quando você parte? Terça-feira de manhã. A viagem já está marcada. Ele beijou minha testa com condescendência. Não se preocupe com nada enquanto estivermos fora. Só comece a pensar em reduzir o tamanho da casa. Depois que eles foram embora, sentei-me na cozinha e me permiti um momento de risada genuína. Se ao menos soubessem o que David e eu tínhamos combinado 2 anos atrás, quando seu prognóstico de câncer se tornou claro. A Henderson Construction nunca esteve exclusivamente em nome de David. Nós a estruturamos como uma sociedade conjugal com direitos de sobrevivência automáticos. Todos os ativos importantes, todas as contas comerciais, todos os equipamentos eram de propriedade conjunta. Michael não podia vender o que me pertencia igualmente. Mas, mais do que isso, David passou seus últimos meses documentando discretamente a completa falta de envolvimento de Michael nos negócios. Registros bancários mostrando que Michael recebia salário por consultoria sem contribuir em nada. Correntes de e-mails provando que ele havia ignorado todas as tentativas de envolvê-lo nas operações. Depoimentos de funcionários sobre sua atitude e ausência. Peguei meu celular e liguei para o nosso advogado. Robert, aqui é a Linda. Sim, acho que está na hora de ativar o plano do David. O Michael acabou de me informar que está vendendo a nossa empresa. Não, ele não tem ideia sobre a documentação. Terça-feira deve ser muito instrutiva para ele. Os papéis já estavam arquivados. As provas já estavam compiladas.
A tentativa de venda de Michael desencadearia uma investigação de fraude que o exporia como alguém tentando vender ativos sobre os quais não tinha o direito legal de controlar. Mas, por enquanto, eu o deixaria curtir sua dança da vitória. Afinal, quanto mais alto eles voam, mais forte a queda, e Michael estava prestes a descobrir que me subestimar era o maior erro de sua vidinha arrogante. Na segunda-feira à noite, Michael ligou do aeroporto, praticamente tonto de expectativa. Mãe, você precisava ver este lounge de primeira classe. Champanhe de verdade, serviço de caviar. É assim que as pessoas de sucesso vivem. Tenho certeza de que é adorável, querida. A Jéssica já postou uma dúzia de fotos. As amigas dela estão com inveja. Ao fundo, eu a ouvia falando sobre finalmente conseguir o estilo de vida que merecemos. Os advogados vão se reunir com o primeiro comprador amanhã, enquanto estivermos em Paris, continuou Michael. Quando voltarmos na sexta-feira, devemos ter uma carta de intenções assinada. Amanhã, quando aqueles advogados descobrissem que Michael não tinha autoridade para vender nada. Tenha uma ótima viagem, querida. Obrigada. E mãe, não duvide dessa decisão. Papai se foi, e é hora de seguir em frente. Seguir em frente. Bem em cima do meu corpo supostamente indefeso. Depois de desligar, servi o bom vinho para David e me acomodei em sua poltrona favorita. A manhã seguinte seria a primeira leva de aulas para Michael. Passei o fim de semana fazendo os preparativos finais, confirmei minha documentação de copropriedade com o banco, alertei nossos principais clientes sobre possíveis tentativas de interrupção e informei nosso supervisor, Carlos, sobre a situação. Senhora Henderson, disse Carlos, balançando a cabeça grisalha, eu esperava por isso desde que o Sr. David adoeceu. Michael nunca entendeu o que vocês dois construíram aqui. Ele está prestes a receber um curso intensivo. Meu telefone tocou às 5h47, horário do Pacífico. Deixei cair na caixa postal. Tocou novamente 6 minutos depois. Às 8h, Michael já havia ligado 11 vezes. Finalmente atendi. Bom dia, querida. Você acordou cedo para tirar férias. Mãe, sua voz estava tensa de pânico, há um problema com a venda. Ah, que tipo de problema? Os advogados estão dizendo que eu não tenho autoridade exclusiva para vender a empresa. Eles estão perguntando sobre algo chamado propriedade conjugal conjunta e requisitos de consignatários. Ao fundo, a voz de Jéssica se elevava constantemente, algo sobre aconselhamento jurídico incompetente e desperdício de dinheiro. Isso parece complicado. Complicado. Os compradores acham que estamos aplicando algum tipo de golpe. Estão ameaçando nos denunciar por tentativa de fraude. Nossa, por que eles pensariam isso? Porque, aparentemente, não consigo provar que sou o dono do que estou tentando vender. Sua voz falhou. Mãe, os advogados estão dizendo que você tem direitos iguais de propriedade sobre tudo. Como isso é possível? Bem, querida, fui casada com seu pai por 42 anos em Ohio. Isso cria certos direitos de propriedade automáticos. Mas você nunca trabalhou no ramo. Na verdade, trabalhei no ramo todos os dias durante 20 anos. Eu só deixava as pessoas pensarem que seu pai tomava todas as decisões porque era melhor para o relacionamento com os clientes. Silêncio mortal. Então, um som entre um suspiro e um gemido. Você está dizendo que é dono de metade da empresa? Eu sou dono de metade de tudo que seu pai e eu construímos juntos. Sim, mas isso é impossível. Papai era o especialista em construção. Você só cuidava da papelada. Michael, quem você acha que ensinou contabilidade ao seu pai? Quem negociou nossos primeiros grandes contratos? Quem cuidou de todos os relacionamentos bancários enquanto ele se concentrava nos canteiros de obras? Outro longo silêncio enquanto a realidade começava a penetrar em sua visão de mundo autoritária. Isso não pode ser legal. Vou contestar. Você pode tentar, mas 20 anos de declarações de imposto de renda conjuntas, contas comerciais compartilhadas e decisões de parceria documentadas podem ser difíceis de superar. Mãe, por favor. Já gastamos dinheiro nessa viagem. O hotel, os restaurantes, tudo deveria ser coberto com a venda. Isso parece um planejamento financeiro ruim. Planejamento ruim?
Estávamos celebrando o que pensávamos ser nossa herança. Sua herança? Que interessante. Eu não sabia que tinha morrido. O som que ele emitiu era de pura angústia. O que você quer? Dinheiro? Uma fatia maior? Só me diga o que é preciso. Quero que você volte para casa e converse sobre respeito, responsabilidade e o que seu pai realmente pretendia para esta empresa. E aí você aprova a venda? Vamos discutir. Estamos presos aqui até sexta-feira. Nossos voos de volta só partem nessa data. Então você tem 4 dias para pensar em como quer abordar a nossa conversa. Depois de desligar, liguei para o Carlos. Como a equipe recebeu a notícia da tentativa de venda do Michael? Mais ou menos como era de se esperar. O Tommy disse que se aquele rapaz vender a empresa, ele vai pedir demissão antes que a tinta seque. Bem, Tommy pode parar de se preocupar. Michael acabou de descobrir que a venda exige o acordo de ambos os proprietários. E o outro proprietário tem opiniões. O outro proprietário tem opiniões muito fortes sobre proteger o que ela e o marido construíram juntos. Quarta-feira trouxe 17 ligações. Atendi a 10ª. Onde você estava? Gritou Michael. Estou ligando há horas. Estou trabalhando, querida. Alguém precisa administrar a empresa enquanto você está de férias. Administrar a empresa? Você não pode simplesmente assumir. Não estou assumindo nada. Estou exercendo meus direitos como coproprietária e cônjuge sobrevivente. Isso é loucura. Você está roubando minha herança. Sua herança? Michael, seu pai deixou algo muito específico para você no testamento. Gostaria de saber o que foi? Sim. Peguei o documento que David havia escrito em suas últimas semanas. Não a versão simplificada que mencionei antes, mas seus últimos desejos. Ao meu filho Michael, deixo a oportunidade de conquistar seu lugar neste negócio familiar por meio de trabalho honesto, respeito ao próximo e competência demonstrada. A escolha do que fazer com esta oportunidade é exclusivamente sua. Silêncio. Só isso? Uma oportunidade? Seu pai acreditava que tudo que vale a pena ter deve ser conquistado, não herdado. Mas eu sou filho dele. Sim. E eu era sua esposa e sócia. Ele confiou em mim para decidir se você conquistou o direito de herdar o que construímos. Isso é chantagem. Isso é um teste. Seu pai o criou especificamente para essa situação. Que situação? A situação em que você tenta vender o trabalho de uma vida inteira dele por dinheiro fácil, enquanto me trata como se eu não valesse nada. Ao fundo, Jéssica estava tendo o que parecia ser um colapso total. Ouvi palavras como a falência, meus pais, Ian, que vergonha. Mãe, estamos desesperados. Nossos cartões de crédito estão estourados. O hotel está exigindo o pagamento. Você já pensou em arrumar emprego? Emprego? Estamos em Paris. Não falamos francês. Parece que você deveria ter se planejado melhor. Por favor. Eu sei que disse algumas coisas que não deveria. Fiquei chateada com a morte do meu pai. Eu não estava pensando com clareza. Na verdade, você estava pensando com muita clareza. Você estava pensando em dinheiro, especificamente em como ganhá-lo sem merecê-lo. O que você quer que eu faça? Quero que você volte para casa e prove que é capaz de ter a maturidade e a ética de trabalho que seu pai esperava ver em você. E se eu fizer isso? Então discutiremos seu futuro papel nos negócios da família. Você nos ajuda a voltar para casa, pensei. Parte de mim queria deixá-los abandonados como lição, mas David gostaria que eu demonstrasse misericórdia e justiça. Vou providenciar transporte, classe econômica. Você vai pagar o custo quando voltar. Obrigado, Deus. Obrigado. Não me agradeça ainda, Michael. A parte difícil está apenas começando. Na sexta-feira à noite, fui buscar meu filho e minha nora ao aeroporto. Pareciam refugiados de uma zona de desastre, roupas amassadas, rostos exaustos e ombros curvados de pessoas que aprenderam que o mundo não gira em torno delas. Oi, mãe, disse Michael baixinho. Olá, querida. Voltamos para casa em silêncio.
Não o silêncio confortável de pessoas que se entendiam, mas a tensão constrangedora de familiares tentando entender sua situação. Seu antigo quarto está disponível, eu disse a Michael quando entramos na garagem. O aluguel é 500 por mês. Aluguel? Jéssica gaguejou. Ele é seu filho. Ele é um homem de 35 anos que precisa aprender a ter responsabilidade financeira. Michael olhou para Jéssica e depois para mim. É justo. Quando é o vencimento? Primeiro dia do mês. E Michael, você começa a trabalhar na segunda de manhã, às 7 horas em ponto. Trabalhar onde? Construção Henderson. Você queria entender o negócio. Hora de aprender do zero. E eu? Perguntou Jéssica. E você? Onde eu vou trabalhar? Isso é com você. Mas se ficar na minha casa, você vai contribuir com as despesas da casa. O rosto de Jéssica passou por várias mudanças de cor interessantes. Isso é ridículo. Não deveríamos ter que viver como trabalhadores comuns. Então não faça isso, eu disse simplesmente. Você pode ir embora quando quiser. Ela subiu as escadas como um furacão, sem dizer mais nada. Michael ficou na cozinha, olhando ao redor como se a estivesse vendo pela primeira vez. Mãe? Sim? Desculpa pelo que eu disse sobre você ser um peso morto, por tentar vender a empresa, por tudo. Desculpas são um começo, querida. Mas seu pai e eu sempre acreditamos que ações importam mais do que palavras. Que tipo de ações? O tipo que prova que você aprendeu o que significa merecer algo em vez de apenas esperar por isso. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de David, senti que seu plano poderia realmente funcionar. Nosso filho estava finalmente pronto para descobrir quem ele poderia se tornar quando a sensação de direito fosse substituída pelo esforço. A manhã de segunda-feira chegou como um tapa frio da realidade. Encontrei Michael na cozinha às 6h30, vestido com roupas de trabalho de verdade e parecendo nervoso. Pronto para o seu primeiro dia? Perguntei. Acho que sim. O que exatamente vou fazer? O que o Carlos mandar. Ele é o capataz. Você é o funcionário mais novo. Ele vai pegar leve comigo só porque sou filho do dono? Você não é filho do dono no trabalho. É só o Michael, um cara que precisa provar que consegue lidar com tarefas básicas de construção. Fomos até o canteiro de obras da Henderson na minha caminhonete. Carlos esperava com uma prancheta e uma expressão cética. É ele? Perguntou, olhando Michael de cima a baixo. Este é o Michael. Ele está aqui para aprender o negócio de cima a baixo. Algum tratamento especial? Nenhum mesmo. Ele tem sucesso ou fracasso por mérito próprio. Carlos assentiu. Tudo bem, garoto. Você já fez trabalho braçal antes? Algum. Não recentemente. Bem, você está prestes a se acostumar com isso. Pegue aqueles 2x4 e ajude o Tommy a carregar o caminhão. Observei Michael passar sua primeira manhã transportando madeira e descobrindo que o trabalho na construção civil não era nada do que ele imaginava. Na hora do almoço, ele estava suando na camisa e se movimentando como se todos os músculos estivessem doendo. Como vão as coisas? Perguntei quando dei uma olhada na equipe. Difícil, admitiu ele, mas não impossível. O trabalho físico fica mais fácil. A parte mental, aprender a trabalhar em equipe, seguir instruções, prestar atenção aos detalhes é que leva mais tempo. Quanto tempo levou, pai? Seu pai passou 5 anos trabalhando para outros empreiteiros antes de abrir a própria empresa. Ele disse que esses 5 anos lhe ensinaram mais sobre negócios do que qualquer diploma universitário poderia ter ensinado. Naquela tarde, Michael cometeu seu primeiro erro de verdade. Ele interpretou mal as instruções de Carlos e cortou um pedaço de madeira a cada 5 centímetros mais curto que o necessário. Droga, garoto, explodiu Carlos. São $40 de material desperdiçados porque você não estava prestando atenção. Observei do outro lado do canteiro de obras o rosto de Michael ficar vermelho de vergonha e raiva. Por um momento, pensei que ele fosse sair furioso ou inventar desculpas. Em vez disso, ele respirou fundo. Você tem razão. Me desculpe. Pagarei o material de reposição com o meu salário. Carlos observou por um longo momento.
Erros acontecem, mas acontecem menos quando você escuta mais e presume menos. Sim, senhor. Naquela noite, Michael chegou em casa exausto e desanimado. Não sei se consigo fazer isso, disse-me ele durante o jantar. Tudo é mais difícil do que parece, e sinto que estou constantemente errando. Seu pai sentiu a mesma coisa no primeiro mês. Sério? Ele chegava em casa todas as noites coberto de serragem e convencido de que tinha escolhido a carreira errada. Mas ele persistiu porque entendeu que tudo que vale a pena fazer é difícil no começo. O que o fez continuar? A satisfação de construir algo com as próprias mãos, o respeito dos colegas que o viam melhorar a cada dia e a certeza de que estava aprendendo habilidades que o serviriam para o resto da vida. Você acha que eu posso aprender as mesmas habilidades? Acho que você pode aprender qualquer coisa pela qual esteja disposto a trabalhar. Após 3 semanas de estudos em construção, Michael parou de reclamar de dores musculares e começou a fazer perguntas inteligentes sobre técnicas de construção. Carlos começou a lhe dar tarefas um pouco mais complexas, medições, marcação de cortes e até mesmo alguns trabalhos elétricos básicos sob supervisão. Ele está melhorando, disse-me Carlos em particular. Não rápido, mas com constância. E ele ouve o feedback em vez de discutir. Isso é progresso. Os outros também estão começando a aceitá-lo. Ele não age mais como se fosse superior. Enquanto isso, Jéssica lutava com a realidade de precisar de um emprego de verdade. Ela havia se candidatado a várias vagas no varejo, mas sempre era rejeitada. Aparentemente, uma pausa de 3 anos no emprego enquanto apoiava o desenvolvimento da carreira do meu marido não impressionou os potenciais empregadores, reclamou ela certa noite. Isso é humilhante. Eu tenho diploma universitário. Assim como muitas pessoas que trabalham no varejo, respondeu Michael. Não há nada de vergonhoso em trabalho honesto. Não me venha com sermão sobre trabalho honesto. Você está na construção civil porque sua mãe está te obrigando. Não, estou trabalhando com construção civil porque nunca me preocupei em aprender nenhuma habilidade de verdade. Minha mãe está me dando a chance de desenvolver algumas. Essa era uma nova perspectiva de Michael, que via sua situação como uma oportunidade e não como um castigo. Tudo bem, retrucou Jéssica. Mas não vou fingir que estou feliz vivendo assim. Naquele fim de semana, encontrei Michael no escritório de David, lendo manuais de construção e códigos de construção. Lição de casa? Pesquisa. Quero entender melhor o lado técnico. Carlos disse que preciso aprender o porquê por trás das instruções, não apenas o que. Seu pai passava horas aqui estudando enquanto construía o negócio. Estou começando a entender o porquê. Construir é muito mais do que apenas martelar pregos. Olhando para ele debruçado sobre os mesmos livros que David estudara 30 anos antes, senti algo que não sentia desde antes do funeral, uma esperança genuína no futuro do nosso filho. Talvez Michael estivesse finalmente pronto para se tornar o homem que seu pai sempre acreditou que ele poderia ser. 2 meses depois de Michael começar seu aprendizado na construção civil, Jéssica tomou sua decisão. Não aguento mais isso, anunciou ela durante o café da manhã. Vou pedir o divórcio. Michael ergueu os olhos do café, e fiquei surpresa ao ver algo parecido com alívio em seus olhos. Tem certeza? Eu não me inscrevi para me casar com um operário da construção civil que mora na casa da mãe dele, disse ela friamente. Esta não é a vida que eu planejei. Que vida você planejou? A vida que seu pai nos prometeu. Dinheiro, status, respeito na comunidade. Não essa pobreza. Não somos pobres, Jéssica. Só não somos ricos. A mesma coisa. Não é. Pobre significa que você não pode pagar o essencial. Podemos pagar tudo o que precisamos. Só não podemos pagar tudo o que queremos. Essa distinção entre necessidades e desejos era algo que o antigo Michael nunca havia compreendido. Vou voltar para a casa dos meus pais, continuou Jéssica. Meu advogado entrará em contato sobre a divisão dos bens. Que bens? Não temos nada. É exatamente o que eu quero dizer. Depois que ela saiu, Michael ficou sentado em silêncio por vários minutos. Você está bem? Perguntei. Sim, na verdade, estou. Eu ficava pensando que deveria lutar para salvar o casamento.
Mas, honestamente, não acho que houvesse nada de real para salvar. O que você quer dizer? A Jéssica se apaixonou pelo que ela achava que eu me tornaria, não por quem eu realmente era. E eu me apaixonei pela forma como ela me fazia parecer para os outros, não por quem ela realmente era. Esse nível de autoconsciência era completamente novo para Michael. Você se arrepende do casamento? Perguntou. Lamento que nós dois tenhamos perdido 3 anos fingindo ser quem não éramos. Mas não me arrependo de ter descoberto que quero algo diferente agora. O que você quer? Quero construir algo real, uma vida baseada em realizações reais, não apenas em vantagens herdadas. Naquela tarde, no canteiro de obras, Carlos chamou Michael. Estou de olho em você há 2 meses, disse ele. Está pronto para mais responsabilidade? Que tipo de responsabilidade? Interação com o cliente. A senhora Patterson precisa de um pequeno deck na casa dela. Trabalho simples, bom cliente. Quero que você cuide do orçamento e gerencie o projeto. Este foi um avanço significativo do trabalho braçal para o atendimento ao cliente e a gestão de projetos. Você acha que estou pronto? Acho que você merece a chance de descobrir. Michael passou 3 horas na casa da senhora Patterson, medindo o espaço, discutindo suas necessidades e explicando opções dentro do seu orçamento. Quando voltou, tinha um contrato assinado e um projeto detalhado. Como foi? Perguntei. Melhor do que eu esperava. A senhora Patterson me lembrou você, na verdade. Alguém que merecia ser tratada com respeito, não menosprezada. O que você prometeu a ela? Um projeto de deck simples, que se encaixe no espaço e no orçamento dela, concluído em 2 semanas, com o mínimo de interrupção na rotina dela. Você consegue entregar isso? Acho que sim. O Carlos disse que eu consigo gerenciar uma equipe de 2 homens, e já elaborei a lista de materiais e o cronograma. O projeto Patterson foi o primeiro teste real de Michael como líder, e não apenas como funcionário. Observei-o coordenar com fornecedores, gerenciar sua pequena equipe e resolver problemas inesperados sem pânico ou desculpas. Seu garoto tem potencial, disse-me um dos subcontratados. Ele ouve conselhos, toma decisões quando necessário e não tem medo de admitir quando não sabe de algo. O deck foi concluído dentro do prazo e do orçamento. A senhora Patterson ficou tão satisfeita que recomendou a Henderson Construction a 3 vizinhos. Como se sente? Perguntei a Michael naquela noite. Como se eu finalmente entendesse o que o papai quis dizer sobre construir algo que importa. Como assim? A senhora Patterson me disse que o deck permitirá que ela tome café ao ar livre pela primeira vez em anos. Ela parecia genuinamente feliz. Nunca tive um emprego em que pudesse ver como meu trabalho realmente melhorava a vida de alguém. Seu pai sempre dizia que a melhor parte da construção era realizar os sonhos das pessoas. Eu achava que isso era só conversa de marketing. Agora entendi. 3 meses depois, Michael havia gerenciado 6 projetos bem-sucedidos e conquistado o respeito de clientes e colegas de trabalho. Carlos começou a falar em promovê-lo a assistente de encarregado. Ele está pronto para desafios maiores, disse-me Carlos. Não porque seja seu filho, mas porque ele mereceu. Que tipo de desafios? Gerenciar vários projetos, treinar novos funcionários, talvez até cuidar de parte do desenvolvimento de negócios. Você acha que ele consegue lidar com o desenvolvimento de negócios? Acho que ele entende o que esta empresa representa agora: trabalho de qualidade, preços justos, tratar bem as pessoas. Essas são as únicas qualificações que importam. Naquela noite, encontrei Michael novamente no escritório de David. Mas, desta vez, ele não estava apenas lendo manuais. Ele estava esboçando projetos e escrevendo estimativas de custos detalhadas. Projeto novo? Perguntei. Ideias para expandir nossos serviços de reforma residencial. Tenho conversado com clientes sobre o que eles precisam, e há um mercado real para projetos menores que os grandes empreiteiros ignoram. Olhei para os esboços dele. Profissionais, detalhados, claramente pensados. Este é um trabalho impressionante. Tenho pensado no que o papai faria se ainda estivesse aqui. Como ele faria o negócio crescer, mantendo-se fiel aos seus valores. E o que você acha que ele faria? Concentre-se em ajudar as pessoas em vez de apenas ganhar dinheiro.
O dinheiro vem naturalmente quando você faz um bom trabalho por preços justos. Pela primeira vez desde a morte de David, comecei a considerar seriamente o que aconteceria com a Henderson Construction a longo prazo. Michael estava finalmente se tornando alguém digno de herdar o legado do pai. Mas conquistá-lo e mantê-lo eram dois desafios completamente diferentes. 6 meses após Paris, Michael passou de um passivo a um ativo. Carlos o promoveu oficialmente a assistente de supervisor, e nossos índices de satisfação do cliente atingiram níveis recordes. Mais importante ainda, a equipe parou de considerá-lo filho do chefe e passou a tratá-lo como um colega que conquistou seu lugar. Quero te mostrar uma coisa, disse Michael certa noite, espalhando papéis sobre a mesa da cozinha. O que é isso? Uma proposta de negócio. Tenho pesquisado oportunidades de expansão que se alinhem à visão original do meu pai. Os documentos foram preparados profissionalmente, análise de mercado, projeções financeiras, cronogramas de implementação. Não se tratava mais de um trabalho amador. Especificamente, quero criar uma divisão dedicada a reformas residenciais, pequenos projetos, clientes idosos, pessoas que precisam de empreiteiros confiáveis para modificações de acessibilidade. Por que esse mercado? Porque é mal atendido, lucrativo e ajuda pessoas que realmente precisam da gente. Além disso, constrói relacionamentos na comunidade que levam a indicações. Estudei seus números. Conservadores, mas alcançáveis, com salvaguardas e cronogramas realistas. O que você precisaria para fazer isso funcionar? Investimento inicial de $30.000 em ferramentas e materiais, permissão para contratar 2 trabalhadores qualificados e autorização para operar de forma semi-independente enquanto comprovava o conceito. A autoridade de quem? De você. Você é o dono da empresa. Olhei para aquele homem que, 6 meses antes, queria vender a Henderson Construction para estranhos em troca de dinheiro fácil, e agora queria ajudá-la a crescer de uma forma que honrasse os valores de David. Michael, qual é o seu futuro nesta empresa? Gostaria de pensar que, eventualmente, conseguiria administrá-la como meu pai pretendia, mas entendo que preciso conquistar essa oportunidade. Como você ganharia isso? Provando que consigo gerenciar pessoas, fazer o negócio crescer com responsabilidade e manter os padrões que meu pai estabeleceu. E se você falhar? Então continuo aprendendo até ter sucesso ou aceitar que não tenho potencial para ser gerente e encontrar outra maneira de contribuir. Essa humildade, a disposição de admitir limitações e aceitar consequências, era completamente estranha ao antigo Michael. Estou aprovando sua proposta, eu disse. Orçamento de $30.000, período de teste de 3 meses. Mas, Michael, não se trata apenas de dinheiro ou expansão. Trata-se de provar que você entende o que seu pai construiu aqui. Entendo. E você? Porque se você tiver sucesso, isso abre as portas para oportunidades maiores. Se você fracassar, isso prova que você não está pronto para assumir responsabilidades de liderança. Eu não vou falhar. Como você pode ter certeza? Porque não estou mais fazendo isso por mim. Estou fazendo isso pelas pessoas que ajudamos, pelos funcionários que dependem de nós e pela memória do papai. A divisão de reformas do Michael foi lançada com um projeto que personificava perfeitamente nossos valores: instalar barras de apoio e rampas para um veterano idoso com dificuldades de mobilidade. O Sr. Rodrigues economizou por 2 anos para pagar essas modificações, contou-me Michael após a consulta. Ele estava preocupado com os valores cobrados a mais, pois ouvirá histórias horríveis de empreiteiros se aproveitando de idosos. O que você disse a ele? Que a reputação da Henderson Construction é construída tratando cada cliente como família. O projeto Rodrigues foi concluído com perfeição. A equipe de Michael trabalhou de acordo com a agenda da família, limpou tudo meticulosamente todos os dias e cobrou exatamente o que havia sido orçado, sem taxa surpresa ou ordens de alteração. Seu filho é uma dádiva de Deus, disse-me a senhora Rodrigues quando passei por lá para a inspeção final. Ele explicou tudo com clareza, compareceu na hora combinada e tratou meu marido com muito respeito. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade sênior. Em 6 semanas, a equipe de reformas de Michael estava lotada com modificações de acessibilidade, reformas nos banheiros e pequenos reparos na casa. Precisamos contratar mais pessoas, disse-me Michael após o 2º mês. Estou recebendo ligações todos os dias. Que tipo de pessoas? Trabalhadores qualificados que compartilham nossos valores.
Pessoas que entendem que o atendimento ao cliente é tão importante quanto a competência técnica. As escolhas de contratação de Michael demonstraram um discernimento notável. Em vez de roubar trabalhadores experientes dos concorrentes, ele se concentrou em treinar candidatos promissores e ávidos por aprender. Tony Martinez apresentou um jovem que não devia ter mais de 25 anos. Ele fazia trabalhos manuais, mas quer aprender técnicas de construção adequadas. Tem boa atitude, é confiável e ótimo com clientes. E está ele em Chan, continuou ele, gesticulando para uma mulher de 40 e poucos anos. Ela está trocando de carreira, de escritório para construção civil. Perspectiva nova, excelentes habilidades organizacionais, realmente se importa em fazer um trabalho de qualidade. Por que essas pessoas especificamente? Porque elas querem estar aqui pelos motivos certos. Elas não estão apenas em busca de um salário. Elas querem construir algo significativo. Ao observar Michael trabalhar com sua equipe, viu o estilo de liderança de David refletido de maneiras inesperadas, a paciência com os novos funcionários, a atenção às necessidades dos clientes, a insistência em que cada trabalho refletisse bem o nome Henderson. Você está se tornando um gerente tanto, eu disse a ele uma tarde. Estou aprendendo que liderança não é dar ordens. É ajudar as pessoas a fazerem o seu melhor trabalho. Onde você aprendeu isso? Observando você comandar a operação principal. Lembrando como meu pai tratava as pessoas, mesmo quando eu era egoísta demais para reconhecer. Em seu 6º mês à frente da divisão de reformas, Michael havia construído algo impressionante, uma unidade de negócios lucrativa que empregava 7 pessoas e tinha uma lista de espera de 2 meses. Mais importante ainda, ele havia construído uma reputação que, em vez de prejudicar, valorizou o nome Henderson. Certa noite, encontrei-o ao telefone com um cliente, explicando pacientemente por que o projeto demoraria mais do que o previsto. Sei que está decepcionada com o atraso, Sra. Johnson. Mas descobrimos alguns problemas elétricos que precisam ser resolvidos antes de podermos prosseguir com segurança. Sim, isso adicionará 3 dias ao cronograma. Não, não. Há custo adicional. Isso faz parte da nossa responsabilidade de entregar um trabalho seguro e em conformidade com as normas. Depois que ele desligou, perguntei: com que frequência vocês têm conversas assim? Algumas vezes por semana. As pessoas apreciam a honestidade, mesmo quando não é o que querem ouvir. Seu pai ficaria orgulhoso de como você lidou com isso, eu disse. Eu fico me perguntando o que meu pai faria em cada situação. Geralmente, isso me leva à resposta certa. Olhando para o meu filho, este homem que aprenderá a valorizar o relacionamento com os clientes em detrimento de lucros rápidos, percebi que o plano de David tinha funcionado melhor do que qualquer um de nós ousava esperar. Michael não estava apenas reconstruindo sua vida. Ele estava construindo uma base para um sucesso duradouro, baseada na integridade, e não em herança. 9 meses após o início de seu aprendizado na construção civil, Michael me surpreendeu com um anúncio que mudou completamente a dinâmica da nossa família. Encontrei um apartamento, disse ele durante o jantar. Um lugar pequeno no centro, mas limpo e acessível para o meu salário. Você não precisa se mudar, querida. Você é bem-vinda aqui pelo tempo que quiser. Eu sei, e sou grata, mas preciso provar a mim mesma que consigo viver de forma independente. Além disso, você merece sua privacidade de volta. Essa decisão de se mudar por escolha própria e não por necessidade demonstrou um nível de maturidade que seria impensável um ano atrás. Quando você planeja se mudar? Mês que vem. Já economizei o suficiente para o primeiro mês de aluguel e um depósito de segurança. Tenho orgulho de você por ser financeiramente responsável. Aprendi isso observando você administrar as despesas da casa enquanto eu estava descobrindo como ser um adulto. 2 semanas depois, enquanto ajudava Michael a mudar seus modestos pertences para um estúdio, conheci sua vizinha de baixo, uma mulher mais ou menos da sua idade, que subia as escadas carregando desenhos arquitetônicos. Desculpe pelo barulho, disse Michael. Estou me mudando. Sem problemas. Sou Sarah Shane, 2A. Michael Henderson, 2B. Parecem planos interessantes. Projeto de reforma para um cliente idoso. Sou arquiteta especializada em design acessível. Observei o rosto de Michael se iluminar com interesse profissional. Sério?
Eu gerencio uma equipe de reformas que faz muitos trabalhos de acessibilidade. Se importa se eu perguntar o que você está planejando? Eles passaram 20 minutos discutindo especificações de rampas, posicionamento de barras de apoio e princípios de design universal. Percebi um respeito mútuo genuíno se desenvolvendo, não uma atração baseada em aparências, mas sim uma apreciação por valores profissionais compartilhados. Você teria interesse em ser consultor em alguns dos nossos projetos? Perguntou Michael. Queremos sempre fazer um trabalho melhor para os nossos clientes. Eu adoraria ver o que vocês estão fazendo. A maioria dos empreiteiros não está interessada em ir além da conformidade mínima com a ADA. Não somos a maioria dos empreiteiros. 3 semanas depois, Sarah Shane veio jantar a meu convite. Eu queria conhecer a mulher que trouxera uma nova energia às conversas de Michael sobre trabalho. Ela não se parecia em nada com Jessica. Enquanto Jessica era chamativa e exigente, Sarah era discretamente competente. Enquanto Jessica falava sobre o desejo de luxo, Sarah falava sobre ajudar as pessoas a envelhecerem com segurança em suas casas. A equipe de reforma do Michael está fazendo um trabalho realmente impressionante, ela me disse durante a sobremesa. O projeto da cozinha do Garcia ficou lindo, mas o que mais me impressionou foi a atenção com que ele ouviu as necessidades e as restrições orçamentárias. Ele aprendeu que bons negócios são sobre resolver problemas, não apenas fazer vendas. Exatamente. Muitos prestadores de serviço tentam vender mais desnecessariamente. Michael se concentra em dar às pessoas o que elas realmente precisam. Depois do jantar, eles passaram 1 hora revisando os planos do projeto e discutindo melhorias no design. Observei pela janela enquanto trabalhavam juntos, com as cabeças inclinadas sobre os desenhos, ambos completamente absortos na resolução de problemas. Ela é maravilhosa, disse a Michael depois que Sarah foi embora. Eu também acho. Mãe, nunca conheci ninguém como ela. Como assim? Ela me desafia profissionalmente sem ser competitiva. Ela se importa com as mesmas coisas com as quais estou aprendendo a me importar: ajudar as pessoas, criar beleza funcional, construir relacionamentos comunitários. Parece que ela é boa para você. É sim. Mas, mais do que isso, acho que nos complementamos. Ela cuida dos aspectos técnicos de design que ainda estou aprendendo, e eu entendo os desafios práticos de construção que ela nem sempre considera. Parceria profissional, entre outras coisas. 6 meses depois, Sarah passava a maior parte das noites no apartamento de Michael, trabalhando em projetos conjuntos e claramente se apaixonando tanto pelo trabalho quanto pelo homem. Formamos uma ótima equipe, ela me disse certa noite, enquanto preparávamos o jantar enquanto Michael terminava o expediente em uma obra. De que maneira? Michael entende as pessoas, o que elas precisam, como se comunicar com elas, como gerenciar expectativas. Eu entendo de sistemas, como projetar soluções que sejam bonitas e funcionais. E pessoalmente, ele é o homem mais gentil e honesto que já conheci. Ele trabalha mais do que qualquer pessoa que já conheci, mas nunca reclama nem pega atalhos. Ele mudou drasticamente desde a pessoa que era há 2 anos. Ele me contou sobre Paris, sobre tudo o que aconteceu depois da morte do pai. Parece que chegar ao fundo do poço era exatamente o que ele precisava. Por que você diz isso? Porque isso acabou com todas as ilusões que ele tinha sobre si mesmo. Ele teve que encarar quem realmente era e decidir se gostava daquela pessoa. E ele não mudou. Não, ele não mudou. Então ele mudou. Não apenas o comportamento, mas seus valores fundamentais. Esse tipo de transformação não acontece a menos que alguém realmente queira se tornar uma pessoa melhor. Naquele Natal, Michael pediu Sarah em casamento na nossa sala de estar, não com um anel caro ou um gesto elaborado, mas com um discurso sincero sobre o desejo de construir uma vida juntos, baseada em valores compartilhados e respeito mútuo. Não posso lhe oferecer riqueza ou luxo, disse-lhe ela diante da nossa pequena reunião familiar. Mas posso lhe oferecer parceria, honestidade e a promessa de que construiremos algo significativo juntos. É tudo o que eu sempre quis, respondeu Sarah, entre lágrimas de alegria. Eles se casaram na primavera seguinte, em uma cerimônia simples na nossa igreja local, com Carlos como padrinho de casamento de Michael e eu acompanhando Sarah até o altar a pedido dela. O David teria adorado isso, eu disse a Michael durante a recepção. Ele teria adorado ela, Michael concordou.
Ela é tudo o que ele esperava que eu fosse inteligente o suficiente para apreciar. O que você quer dizer? Alguém que valoriza a substância mais do que a aparência. Que se importa mais em ajudar as pessoas do que em impressioná-las. Que entende que as melhores coisas da vida são construídas lenta e cuidadosamente. Parece que você aprendeu como é o amor de verdade. Eu aprendi como é uma parceria de verdade. Sarah e eu não apenas fazemos um ao outro feliz. Nós nos tornamos melhores. Observando a recepção, decoração simples, comida caseira, convidados que se importavam genuinamente com o casal, em vez de comparecerem apenas por obrigação social, senti a presença de David com mais força do que desde o seu funeral. Nosso filho finalmente aprenderá a valorizar as coisas que realmente importavam e encontrar alguém que compartilhava plenamente desses valores. Um ano após o casamento de Michael e Sarah, eles compraram uma pequena casa a 3 ruas de distância da minha. Não por necessidade, mas porque queriam ficar perto da família enquanto construíam sua vida independente. Precisa de reforma, Michael me disse enquanto visitávamos a casa de fazenda dos anos 1950. Mas a estrutura está boa. E Sarah tem ideias incríveis para aproveitar ao máximo o espaço. Que tipo de trabalho? Reforma da cozinha, reforma do banheiro, talvez terminar o porão para um escritório em casa. Nada muito grande, mas o suficiente para torná-lo verdadeiramente nosso. Vocês planejam fazer o trabalho vocês mesmos? A maior parte. A Sarah está projetando tudo, e eu cuido da construção com a ajuda da equipe nos fins de semana. Ao observá-los planejando a reforma de suas casas, percebi a combinação perfeita entre a expertise em design de Sarah e o conhecimento em construção de Michael. Mais importante ainda, vi 2 pessoas que entendiam que construir algo juntos, seja uma casa ou um casamento, exige paciência, comprometimento e visão compartilhada. Queremos começar uma família em breve, Sarah me disse certa noite, enquanto trabalhávamos no meu jardim. O Michael vai ser um pai incrível. O que te faz pensar assim? Ele é paciente. Ele escuta. E entende que cada um precisa aprender no seu próprio ritmo. Além disso, ele descobriu como equilibrar altos padrões com incentivo genuíno. Essas são boas qualidades em um pai. Ele as aprendeu com a experiência profissional. Mas acho que também vieram observando você. Eu? A maneira como você lidou com a transformação dele. Você estabeleceu limites claros, mas nunca deixou de acreditar que ele podia mudar. É exatamente esse tipo de pai que eu quero ser. Enquanto isso, a divisão de reformas de Michael havia se tornado o segmento mais lucrativo da Henderson Construction. Agora, empregávamos 12 pessoas na especialidade de acessibilidade e reformas residenciais, com uma lista de espera de 3 meses e pedidos de expansão para condados vizinhos. Quero discutir uma coisa com você, disse Michael certa noite, espalhando relatórios financeiros sobre a mesa da minha cozinha. O que é isso? A prova de que a divisão de reformas está pronta para se tornar uma empresa independente. Os números eram impressionantes: lucratividade consistente, base de clientes crescente, avaliações excelentes e uma equipe de profissionais qualificados que desenvolveu relacionamentos sólidos com os clientes. Sua própria empresa? Henderson Home Modifications LLC, uma subsidiária da Henderson Construction, mas operava de forma independente, com participação nos lucros e potencial de crescimento próprios. Por que separá-lo? Porque se tornou grande o suficiente para precisar de uma gestão dedicada e porque acho que pode servir como um campo de treinamento para a próxima geração de liderança da Henderson Construction. Próxima geração? Sarah e eu queremos que nossos filhos entendam o negócio da construção civil, mesmo que escolham carreiras diferentes. E há vários membros da equipe que demonstram potencial de gestão, mas precisam de oportunidades para desenvolver essas habilidades. Essa visão de longo prazo, planejando não apenas o sucesso imediato, mas também o crescimento sustentável e o desenvolvimento dos funcionários, demonstrou o quanto Michael havia internalizado completamente a filosofia de negócios de David. O que você precisaria para fazer isso funcionar? Perguntou. Autoridade para operar de forma independente, mantendo os padrões de qualidade da Henderson, um acordo de participação nos lucros com a empresa controladora e sua aprovação para usar o nome Henderson. Michael, usar o nome Henderson não é algo que eu faça levianamente. Eu entendo, mas acho que conquistei o direito de dar continuidade ao que meu pai começou.
Olhei para aquele homem que havia passado 3 anos provando sua competência, integridade e comprometimento com os valores da nossa família. Você mereceu, mas com condições. Que condições? Revisões trimestrais nos primeiros 2 anos, emprego contínuo para todos os membros atuais da equipe de reforma e um plano formal de sucessão que proteja ambas as empresas caso algo aconteça com você. Tudo razoável. Mais alguma coisa? Sim. Quero discutir seu futuro a longo prazo com a própria Henderson Construction. Michael pareceu surpreso. O que você quer dizer? Quer dizer, está na hora de falarmos sobre a transição de propriedade. Seu pai sempre quis que você herdasse o negócio, mas só depois de provar que era digno dele. E você acha que eu provei isso? Acho que você provou algo mais importante, que entende o que esse negócio realmente representa. Peguei documentos que Robert Morrison havia preparado meses antes, acordos de parceria que gradualmente transfeririam a propriedade para Michael com base no desempenho contínuo e na demonstração de caráter. Isso lhe dá maior controle ao longo de 5 anos, com transferência total da propriedade quando você completar 40 anos. Michael leu atentamente os termos da parceria. Isso é mais do que eu esperava. Era o que seu pai queria depois que você demonstrasse que conseguia lidar com a responsabilidade. E se eu não atingir os padrões de desempenho? Então, modificamos o cronograma. Mas, Michael, não estou mais preocupado com o seu desempenho. Estou preocupado se você quer ou não assumir a responsabilidade. Como assim? Quer dizer, administrar a Henderson Construction não se trata apenas de gerenciar projetos e funcionários. Trata-se de preservar um legado, manter relacionamentos com a comunidade e treinar a próxima geração. Esse é um compromisso para a vida toda. Eu entendo. E sim, eu quero essa responsabilidade. Mesmo sabendo que isso significa menos tempo para a família, mais estresse, decisões mais difíceis. Papai conseguiu conciliar família e negócios. Eu posso aprender a fazer o mesmo. Seu pai teve ajuda. Eu também. Sarah entende o negócio, apoia a missão e quer fazer parte da construção de algo significativo. Olhando para o meu filho, este homem que aprenderá a pensar além dos seus interesses imediatos, senti-me confiante de que o legado de David estaria em boas mãos. Mas primeiro, Michael precisaria enfrentar mais um teste: aprender a liderar durante uma crise. E, infelizmente, esse teste estava chegando mais cedo do que qualquer um de nós esperava. 18 meses após o início da gestão independente de Michael na divisão de reformas, enfrentamos nossa primeira grande crise, um processo judicial movido por um cliente que ameaçava a reputação de ambas as empresas. A família Martino alegou que a Henderson Home Modifications havia causado danos causados pela água durante a reforma de um banheiro, resultando em $50 mil em reparos e custos com moradia temporária. Eles exigiam indenização e ameaçavam levar a história à mídia local. Isso pode destruir tudo que construímos, disse Michael, andando de um lado para o outro na minha sala de estar com documentos legais na mão. Conte-me exatamente o que aconteceu. Reformamos o banheiro principal deles há 6 meses. Na semana passada, descobriram danos causados pela água nas paredes e no teto. Alegaram que nosso encanamento causou um vazamento lento que vem se acumulando. O que o Tony acha? Tony Martinez era o encanador mais experiente de Michael, o mesmo que havia cuidado do projeto Martino. Tony jura que o encanamento estava perfeito quando terminamos. Ele acha que o vazamento começou em outro lugar e se espalhou, dando a impressão de que nosso trabalho falhou. Você pode provar isso? Não sem testes caros e testemunhas especializadas. Mesmo assim, é a nossa palavra contra a deles. Quais são as suas opções? Pagar os 50 mil para fazer isso desaparecer. Lutar na justiça e correr o risco de perder mais dinheiro e publicidade negativa. Ou, ele fez uma pausa, ou o quê? Ou descobrir o que realmente aconteceu e provar. Este foi o momento que definiria o estilo de liderança de Michael. Ele escolheria o caminho mais fácil ou lutaria pela verdade mesmo quando fosse arriscado? O que você quer fazer? Eu quero investigar. Não para evitar pagar se realmente causamos o dano, mas para garantir que não assumamos a responsabilidade por algo que não fizemos. Isso pode ser caro e demorado. Sim, mas meu pai sempre disse que reputação é a única coisa que você não pode reconstruir depois que ela é destruída. Michael passou a semana seguinte conduzindo sua própria investigação.
Ele revisou fotos do projeto original, entrevistou cada membro da equipe separadamente e até contratou um encanador independente para examinar a casa de Martino. Encontrei uma coisa, disse-me ele na sexta-feira à noite, espalhando fotos pela minha mesa da cozinha. O quê? O vazamento não vem do encanamento. É de um acessório de chuveiro que não tocamos, que foi instalado pelo faz-tudo do antigo proprietário há 3 anos. Você pode provar isso? O encanador independente confirmou. O acessório foi instalado errado desde o início, mas levou 3 anos para o vazamento ficar evidente. O que você vai fazer com essa informação? Apresente-a aos Martino. Ofereça-se para ajudá-los a registrar uma reclamação contra o seguro do faz-tudo. Tente encontrar uma solução justa para todos. Essa abordagem, buscando a verdade e a justiça em vez da simples vitória judicial, era exatamente como David teria lidado com a situação. A reunião com a família Martino foi tensa, mas produtiva. Michael apresentou suas evidências com calma, ofereceu-se para conectá-los aos recursos de seguro adequados e até se ofereceu para coordenar os reparos a preço de custo, caso não conseguissem se recuperar do verdadeiro responsável. Não entendo, disse a senhora Martino. Se você não causou isso, por que está se oferecendo para ajudar a consertar? Porque você está lidando com um problema que começou durante uma obra na sua casa, mesmo que não tenha sido culpa nossa. Queremos ter certeza de que você será atendido. 2 semanas depois, a seguradora do faz-tudo assumiu a responsabilidade pelos danos. Os Martino não só desistiram do processo como contrataram a Henderson Home Modifications para fazer reparos adicionais na casa. Como você sabia que eles reagiriam daquela maneira? Perguntei a Michael. Não, mas eu sabia que fazer a coisa certa era mais importante do que nos proteger de acusações injustas, mesmo que isso nos custasse dinheiro. Mesmo assim? Papai sempre dizia que perdas financeiras de curto prazo são recuperáveis, mas danos à reputação duram para sempre. Seu pai ficaria orgulhoso de como você lidou com aquela crise. Espero que sim. Mas, mais do que isso, espero estar dando o exemplo certo para minha equipe. Eles estavam de olho para ver se eu os jogaria debaixo do ônibus para proteger a empresa. E o que eles viram? Que lutarei pela verdade mesmo quando for difícil. E que apoiarei o trabalho deles quando souber que é de qualidade. A crise de Martino tornou-se um ponto de virada para a credibilidade de liderança de Michael. A notícia sobre como ele havia lidado com a situação se espalhou pela comunidade da construção, e ambas as empresas começaram a receber indicações especificamente por sua reputação de integridade. Engraçado como fazer a coisa certa acabou se tornando um bom negócio, observou Sarah certa noite. Papai sempre dizia que comportamento ético e negócios bem-sucedidos não eram opostos. A longo prazo, eram a mesma coisa. 6 meses depois, Michael enfrentou seu maior teste de liderança até então. Carlos anunciou sua aposentadoria após 30 anos na Henderson Construction. Estou ficando velho demais para este trabalho, disse Carlos durante o jantar. Está na hora de deixar os mais jovens assumirem. Quem vai te substituir? Perguntei. Isso depende de você e do Michael. Mas acho que o Tommy Rodrigues está pronto para mais responsabilidades. Tommy trabalhou para nós por 8 anos, começando como ajudante de obra e chegando até chefe de equipe. Ele era habilidoso, confiável e respeitado tanto pelos trabalhadores quanto pelos clientes. O que você acha? Perguntei a Michael. Acho que o Carlos está certo sobre o Tommy. Mas também acho que precisamos reestruturar a forma como gerenciamos a operação principal da construção. Como assim? Dividi-la em 2 divisões, projetos comerciais e construção residencial. O Tommy poderia gerenciar o setor residencial, e nós poderíamos promover a Maria Santos para cuidar dos trabalhos comerciais. Essa é uma mudança organizacional significativa. É também uma oportunidade de criar caminhos de crescimento para nossos melhores profissionais, ao mesmo tempo em que especializamos nossos serviços. Esse tipo de pensamento estratégico, enxergando a mudança como uma oportunidade em vez de apenas uma solução de problemas, demonstrou o quanto Michael havia crescido como líder empresarial. A transição ocorreu sem problemas. Tom e Maria abraçaram suas novas responsabilidades, e as divisões especializadas nos permitiram atender os clientes com mais eficácia, ao mesmo tempo em que proporcionamos crescimento profissional para funcionários de longa data. Seu filho está pronto para a cadeira grande, disse-me Carlos na sua festa de aposentadoria. Você acha?
Eu sei. Ele tem a visão do seu marido, mas também tem algo que às vezes faltava ao David. O que é? Paciência com quem ainda está aprendendo. O David podia ser duro com quem não aprendia as coisas rápido. O Michael se lembra de como era ser aquele que não sabia de nada. Observando a festa, funcionários, clientes e membros da comunidade, todos celebrando as contribuições de Carlos, percebi que Michael havia passado com sucesso por sua transição de liderança mais importante. Ele estava pronto para assumir o controle total da Henderson Construction. A questão era se eu estava pronto para deixá-lo fazer isso. 2 anos e meio após o desastre de Paris, Sarah deu à luz David Andrew Henderson, que recebeu o nome do avô e carregava consigo o peso das expectativas da família, além das esperanças do pai. Segurei meu neto pela primeira vez no mesmo hospital onde me despedi de David, e o ciclo da vida pareceu se completar. Ele tem as mãos do papai, disse Michael suavemente, tocando os dedinhos do bebê. Olha esses dedos longos, feitos para criar coisas. Que tipo de coisas você espera que ele crie? Perguntei. O que quer que o faça feliz e ajude outras pessoas. Contanto que ele aprenda que tudo o que vale a pena ter exige trabalho honesto. Você parece seu pai. Espero que sim. Quero ser o tipo de pai que ele foi, sem a parte de mimar o filho e permitir mau comportamento. Observando Michael com o filho nos meses seguintes, vi toda a paciência e gentileza de David, mas temperadas com uma sabedoria que vinha da experiência pessoal com as consequências. Ele não vai crescer arrogante como eu, Michael me disse certa noite, enquanto víamos Sarah amamentar o bebê. Esse garotinho vai entender que respeito se conquista, não se herda. Como você vai ensinar isso a ele? Pelo exemplo. Mostrando a ele como é trabalhar duro, tratar as pessoas de forma justa e construir algo significativo. 6 meses depois, Michael me apresentou um plano de negócios abrangente que me deixou sem fôlego. Esta é uma estratégia de 5 anos para Henderson Construction, disse ele, espalhando documentos encadernados profissionalmente sobre a minha mesa da cozinha, projeções de crescimento, análise de mercado, posicionamento competitivo e planejamento de sucessão. O plano era sofisticado, realista e demonstrava claramente o profundo conhecimento de Michael sobre os aspectos técnicos e comerciais do nosso setor. Onde você aprendeu a preparar algo tão detalhado? Perguntou. Aulas noturnas de gestão empresarial, consultoria com Sarah sobre modelagem financeira e muitos conselhos do nosso contador e advogado. Quais são seus principais objetivos? Crescimento sustentável que mantenha nossos padrões de qualidade, programas de desenvolvimento de funcionários que criem oportunidades de crescimento e envolvimento com a comunidade que construa relacionamentos de longo prazo. Alguma mudança importante? Quero iniciar um programa de bolsas de estudo, a Bolsa Memorial David Henderson, para estudantes que buscam formação em construção civil. Conte-me mais sobre isso. Meu pai sempre dizia que a melhor maneira de homenagear o sucesso era criar oportunidades para outras pessoas. Quero que a Henderson Construction seja conhecida por desenvolver a próxima geração de profissionais qualificados. É uma bela maneira de homenagear a memória dele. Também é um bom negócio. O setor da construção civil sofre com a escassez de mão de obra porque os jovens não a veem como uma carreira com potencial de crescimento. Podemos mudar essa percepção. Estudei a proposta da bolsa, critérios detalhados, estrutura de financiamento, componentes da mentoria. Não se tratava apenas de um gesto de caridade. Era um investimento estratégico no futuro do nosso setor. Michael, todo este plano demonstra maturidade e visão notáveis. Obrigada. Mas, mais do que isso, mostra que entendo o que meu pai realmente construiu aqui. O que ele construiu? Uma empresa que ajuda as pessoas e, ao mesmo tempo, oferece bons empregos para trabalhadores qualificados. O dinheiro nunca foi o objetivo. Foi apenas o resultado de fazer todo o resto corretamente. Naquela noite, liguei para Robert Morrison. Robert, acho que está na hora da transferência final de propriedade. Tem certeza? O plano original previa uma transição gradual ao longo de 5 anos. Os planos mudam quando as circunstâncias superam as expectativas. Michael provou tudo o que David esperava. O que motivou essa decisão? Ele não está apenas mantendo o que David construiu. Ele está expandindo de maneiras que honrem os valores de David, ao mesmo tempo em que se adapta às oportunidades modernas. E você se sente confortável com a transferência total da propriedade?
Estou confortável em garantir que o nome Henderson esteja nas mãos certas para a próxima geração. 2 semanas depois, assinamos os papéis que tornavam Michael o único proprietário da Henderson Construction. Mas, em vez da comemoração que eu esperava, ele pareceu quase desanimado. Como você se sente? Perguntei depois que Robert saiu. Apavorado e grato em igual medida. Por que apavorado? Porque agora sou totalmente responsável por preservar o que meu pai construiu e por sustentar todas as famílias que dependem desta empresa. E grata? Porque você e o papai acreditaram que eu podia mudar, mesmo quando eu mesma não acreditava. O que vem a seguir? Continuo trabalhando, continuo aprendendo, continuo tentando tomar decisões das quais o papai ficaria orgulhoso. E se você cometer erros? Aí eu aprendo com eles e faço melhor da próxima vez. Assim como meu pai me ensinou. Naquela noite, enquanto eu estava sentado na cadeira de David, olhando para sua foto na lareira, senti uma paz que não sentia desde sua morte. Nosso filho havia se tornado o homem que sempre esperamos que ele fosse. A Henderson Construction continuaria a servir nossa comunidade com integridade e excelência. E o legado de David viveria através do neto, que cresceria entendendo que o verdadeiro sucesso vem de servir aos outros, não apenas de servir a si mesmo. O garoto que me chamava de peso morto havia se tornado um homem digno de carregar o nome do pai no futuro. 3 anos depois de Paris, no aniversário da morte de David, eu estava no escritório principal da nossa empresa assistindo Michael discursar para toda a equipe da Henderson Construction. Meu pai faleceu há 5 anos, começou ele, com a voz firme e confiante. Quando ele morreu, pensei que estava herdando uma construtora. O que, na verdade, herdei foi uma responsabilidade para com as famílias que servimos, para com os funcionários que dependem de nós e para com a comunidade que nos apoia há 40 anos. Olhei ao redor da sala e vi rostos que eu conhecia há décadas, Carlos, aproveitando sua aposentadoria, mas ainda participando de reuniões da empresa, Tom e Maria, gerenciando suas respectivas divisões com competência discreta, e trabalhadores mais jovens que viam a Henderson Construction como uma carreira e não apenas um emprego. Papai sempre dizia que o sucesso não se mede por quanto dinheiro você ganha, mas por quantas pessoas você ajuda, continuou Michael. Este ano, concluímos mais de 200 projetos, empregamos 37 pessoas em tempo integral e lançamos nosso programa de bolsas de estudo com seu primeiro beneficiário. Os aplausos foram genuínos e calorosos. Essas pessoas não eram mais apenas funcionários. Faziam parte de uma empresa familiar que havia crescido mantendo seus valores. Mas quero falar sobre a pessoa que tornou tudo isso possível, disse Michael, virando-se para mim. Minha mãe, Linda Henderson, que manteve esta empresa funcionando quando eu era imaturo demais para entender o que havíamos construído. Senti as lágrimas começando a brotar enquanto ele continuava. Há 3 anos, eu disse à minha mãe que ela era um peso morto. Tentei vender o negócio que ela ajudou a construir e expulsá-la da própria casa. Achei que tinha o direito de herdar o que nunca ganhei. A sala estava completamente silenciosa agora. Em vez de desistir de mim, ela me deu algo mais valioso do que dinheiro, a oportunidade de me tornar a pessoa que meu pai sempre esperou que eu fosse. Ele puxou um documento que reconheci imediatamente. Hoje, estou anunciando a criação da Linda Henderson Community Foundation, financiada pelos lucros da Henderson Construction e dedicada a apoiar famílias locais que precisam de modificações de acessibilidade em suas casas. Comecei a chorar copiosamente, não de tristeza, mas de orgulho avassalador pelo homem que meu filho havia se tornado. Mãe, você poderia subir aqui, por favor? Perguntei. Fui até a frente da sala, onde Michael me entregou os documentos da fundação. O primeiro projeto será a reforma dos recursos de acessibilidade do Centro de Veteranos, sem custo para a organização, anunciou ele. Porque meu pai sempre dizia que a melhor maneira de homenagear o sucesso é ajudar aqueles que serviram aos outros. Os aplausos foram estrondosos. Através das lágrimas, pude ver a foto de David na parede atrás de Michael. E juro que senti a presença do meu marido com mais força do que em qualquer outro momento desde o seu funeral. Após a reunião, enquanto as pessoas se reuniam para tomar bolo e tomar café, Sarah se aproximou de mim com o bebê David nos braços. Ele será um exemplo incrível para o filho, disse ela suavemente. Seu marido, seu filho. O pequeno David vai crescer vendo um pai que entende que liderança significa servir, que sucesso significa ajudar os outros e que família significa tudo.
Naquela noite, 3 gerações de Hendersons estavam sentadas na minha sala de estar, a mesma onde Michael me chamou de peso morto e ameaçou vender tudo o que tínhamos construído. Você acha que o papai ficaria orgulhoso? Perguntou Michael, balançando o filho delicadamente no colo. Seu pai ficaria surpreso, eu disse a ele honestamente. Quando ele morreu, ele esperava que você eventualmente aprendesse a administrar o negócio com competência. Ele nunca imaginou que você o expandiria para algo que atendesse a toda a comunidade. Tive bons professores. Você teve bons exemplos. Mas escolheu segui-los. Quase não segui. Se você não tivesse me forçado a chegar ao fundo do poço em Paris, talvez eu não tivesse. Você teria encontrado outra maneira de aprender as mesmas lições. Talvez não tão rápida ou dramaticamente, mas eventualmente. Como pode ter certeza? Porque por baixo de todo aquele direito e egoísmo estava o coração do seu pai. Só foram necessárias algumas circunstâncias difíceis para trazê-lo à tona. Enquanto Michael e Sarah juntavam suas coisas para voltar para casa, meu filho parou por um instante. Mãe, preciso te contar uma coisa. O quê? Sou grato por Paris, por perder tudo, por ter que recomeçar. Por quê? Porque se você tivesse me entregado a empresa quando meu pai morreu, eu a teria destruído por incompetência ou ganância. Em vez disso, tive a chance de conquistá-la com caráter e trabalho duro. Seu pai sempre dizia que as melhores heranças não são dinheiro, são valores. Ele tinha razão. E os valores que você e papai me ensinaram valem mais do que qualquer quantia em dinheiro. Mesmo quando essas lições envolviam deixar você se esforçar? Especialmente então. Obrigada por me amar o suficiente para me deixar fracassar até eu aprender a ter sucesso. Depois que eles foram embora, sentei-me na cadeira de David e olhei ao redor da nossa sala de estar, a mesma mesa da cozinha onde Michael havia anunciado seus planos de vender tudo, a mesma prateleira onde a foto de David ainda guardava nossa família, a mesma casa onde nosso filho havia aprendido que lar não é apenas onde você mora. É onde as pessoas te amam o suficiente para te ajudar a se tornar a melhor versão de si mesmo. Quando Michael me chamou de peso morto e disse que eu estava sozinha, ele achou que estava tirando tudo de mim. Em vez disso, me deu o maior presente imaginável, a oportunidade de ajudá-lo a descobrir quem ele realmente era por trás de todo aquele egoísmo e arrogância. A empresa estava mais forte do que nunca. Nossa família estava mais unida do que nunca. E o legado de David continuaria por meio de um neto que cresceria entendendo que privilégios vêm com responsabilidade, que sucesso exige serviço e que as coisas mais valiosas da vida não podem ser herdadas. Elas precisam ser conquistadas. Afinal, eu não era um peso morto. Eu era a base que mantinha tudo unido enquanto as pessoas que eu amava aprendiam a construir sua própria força. E essa, percebi, era a herança mais importante de todas. O resto, como dizem, é história de família. Mas não é mais só a nossa história. É a história de todos cuja vida foi tocada pela compreensão de que o amor verdadeiro às vezes exige lições difíceis, que segundas chances precisam ser conquistadas e que a melhor vingança não é destruir alguém que te machucou. A melhor vingança é ajudar essa pessoa a se tornar alguém que nunca mais te machucaria. David ficaria orgulhoso de todos nós. Obrigado por ouvir. Não se esqueça de se inscrever e compartilhe sua história nos comentários. Sua voz importa.